Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje nós vamos falar sobre Soldados Rasos, de Frederick Manning. Essa leitura eu fiz no clube da Tatiana Feltrin e sua biblioteca, é um grupo de leitura pago, muito bom, excelente, já é o segundo ano que eu participo, fica a dica. Gente, eu tô muito chique hoje, já tenho um microfone para melhorar os áudios aqui dos vídeos do canal e espero que vocês gostem da melhoria. Antes da gente seguir para o conteúdo, inscrevam-se no canal e já deixem o seu like. Então vamos para o conteúdo sobre Soldados Rasos. Soldados Rasos foi escrito por Frederick Manning, que é um escritor australiano. A publicação do livro foi em 1929. O que eu acho legal, muito legal nesse livro, entre outras coisas que a gente vai conversar aqui no decorrer do vídeo, é que o Frederick Manning, ele esteve na Primeira Guerra Mundial, ele participou da Primeira Guerra Mundial. E eu acho muito legal, muito interessante, totalmente diferente quando um livro sobre ou Primeira Guerra, ou Segunda Guerra Mundial, ou sobre o Holocausto, quando eles são escritos por pessoas que realmente viveram aquilo. Eu acho que o livro traz mais profundidade, a narrativa, como ela é feita com base em muitas memórias daquilo que o escritor viveu, você consegue de fato mergulhar, entrar naquela história. E isso para mim é fantástico, apesar de ser uma história, uma narrativa muito triste, afinal é uma guerra, muitas atrocidades, aqueles horrores que a gente escuta falar, que a gente vê nas reportagens. Então o autor ele descreve aqui de uma maneira muito real, que você consegue vivenciar aquilo mesmo junto daquele personagem. Soldados Rasos é uma obra de ficção, mas eu diria que ele tem ali não só um pé, mas os dois pés na realidade. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho que eu separei, que eu acho que representa bem o que eu estou dizendo. Já está aqui logo na primeira página do livro. As páginas seguintes são um registro de experiências nos frontes do Somme e do Ancre, com um intervalo atrás das linhas. Durante a segunda metade do ano de 1916, e os eventos descritos aqui realmente aconteceram, mas os personagens são fictícios. É verdade que, ao registrar as conversas dos soldados, eu às vezes achava que ouvia vozes de fantasmas. Gente, isso é fantástico. Então, o Frederick Manning, ele utilizou de personagens fictícios para narrar, para contar aquilo que ele tinha de memórias de tudo que ele viveu nas trincheiras ali da Primeira Guerra Mundial. Nesse clube de leitura, que foi onde nós lemos os Soldados Rasos, que é o clube da Tatiana Feltrin e sua biblioteca, ela até falou uma coisa muito interessante, que muitos apontam que o personagem principal aqui, que é o Borne, que ele seria um alter ego do Frederick Manning, trazendo aqui então essa informação que corrobora com isso que nós acabamos de falar, que na verdade é uma obra de ficção, por serem personagens fictícios, mas que os fatos narrados são reais. Eu não sou professora de história, não sou grande conhecedora de história, mas para contextualizar aqui a nossa narrativa, eu dei uma pequena estudada e vou contextualizar um pouquinho para depois a gente seguir para a história do livro propriamente dita. A Primeira Guerra Mundial, ela não tem tantos filmes, tantas séries, seriados, reportagens, quando comparado com a Segunda Guerra Mundial. Dizem, né, isso em alguns podcasts que eu ouvi, eu vou deixar até na descrição do vídeo alguns links de podcasts que eu achei muito interessantes, que eu fui ouvindo para poder fazer esse vídeo hoje, e eles dizem que a Primeira Guerra Mundial, ela não teve tanto foco para Hollywood. Então, por isso que a gente não vê tantos filmes, tantas séries, e consequentemente a gente fica sabendo muito mais sobre a Segunda Guerra Mundial do que a Primeira Guerra Mundial. Apesar de a Primeira Guerra Mundial ter sido uma das guerras onde tiveram mais mortos. Foram 70 milhões de soldados participando dessa guerra, participando da Primeira Guerra Mundial, e foram em torno de 18 milhões de mortos entre militares e civis. A guerra aconteceu entre dois blocos principais,
Então, eu anotei aqui para eu não falar besteira. Então, a gente tem as potências centrais, que eram Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, Turco-Otomano e Bulgária. E a Entente, que era França, Inglaterra e Rússia. E nesse grupo das potências centrais, teve ali um determinado ano, eu acho que foi 1917, onde a Rússia saiu desse grupo e entrou os Estados Unidos. O Frederick Manning, apesar de ser australiano, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, pois a Austrália era colônia na época do Império Britânico. Acho que eu nem falei da data aqui, né? A Primeira Guerra Mundial ela aconteceu de 1914 a 1918. E nesse período, a Austrália ela era colônia do Império Britânico. Então, a população dessas colônias, não só do Império Britânico, né, mas dos demais impérios, a população era convocada para lutar nessas guerras. E não tinham opção, obviamente, então encaravam esses horrores de guerra. Diferente da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra ela foi uma guerra de trincheiras. E isso está muito bem descrito, muito bem narrado aqui no livro. E o que eram as trincheiras? As trincheiras eram escavações, covas que os soldados faziam para se abrigar dentro dessas trincheiras e se proteger do tiro vindo do tiro oriundo do inimigo, e também para eles ficarem ali em posição mais favorável para poder alvejar o inimigo e ao mesmo tempo estarem protegidos. Eu separei uma passagem aqui do livro que narra e dá para a gente ter uma noção do que eram essas trincheiras. Na linha havia trincheiras que só podiam ser mantidas limpas por bombeamento. Às vezes, a geada congelava a lama e, em seguida, o degelo rápido fazia partes da trincheira deslizarem, obrigando a tropa a reconstruí-la, ensacar areia e reforçar o muro de contenção. Os homens se tornaram quase indistinguíveis da lama em que viviam. O calor fornecido pelas roupas fazia com que os piolhos se multiplicassem a um ponto inimaginável. A descrição sobre essas trincheiras eu ouvi também no podcast, no SciCast, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, que eles falam que os alemães, eles construíam trincheiras em um nível, um patamar muito mais elevado, quando comparado com a trincheira da Entente. Que os alemães, a trincheira dos alemães, elas eram até acimentadas. Então, diferente do que a gente leu aqui, imagina essas trincheiras de barro, quando chovia, essa lama escoando, e eles ficavam submersos nessa lama, misturado com sangue, afinal estão numa guerra. Aí essa parte que ele fala, gente, de piolho, tem aqui outras descrições do livro, que ele fala que, como passatempo, às vezes ali dentro das tendas, dentro das barracas, os soldados tiravam a roupa e começavam a catar piolho. As principais causas apontadas como o estopim para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial é aquele sentimento de revanche da França por ter perdido a Guerra Franco-Prussiana para a Alemanha, o imperialismo, porque tinha muita disputa por terra, principalmente na África e na Ásia, e o atentado que matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Bom, então agora que eu já contextualizei um pouquinho, bem pouquinho, com o meu ínfimo conhecimento em história, vamos entrar propriamente dito aqui na história de Soldados Rasos. Foi uma leitura que me agradou muito, apesar de, sendo sincera, tiveram algumas passagens aqui que eu achei um pouco mais cansativa, tive um pouco mais de dificuldade de continuar, dava um sono, aí eu dava uma levantada para dar uma espairecida, uma acordada. Mas o livro muito bom, um livro muito tocante, é um livro que, como eu disse, traz esse assunto, esses horrores de guerra, e o livro ele vai falar bastante do dia a dia desses soldados que estão ali convivendo com esses bombardeios constantes, com essa sensação da morte iminente, ou seja, a qualquer momento ele ou os colegas podem morrer. A narrativa traz a vida sob uma perspectiva da importância dela, da importância da vida nos seus detalhes mais simples.
E uma coisa que me chocou bastante, apesar de imaginar que seja comum isso em histórias sobre guerra, é o quanto a vida passa a não significar nada. Aliás, não a vida, na verdade, o quanto a morte passa a ser uma coisa tão comum, e talvez justamente por a morte passar a ser uma coisa tão comum ali no dia a dia deles, tem baixas, na batalha de ontem foram 10 baixas, foram 20 baixas, enfim, eles vão apenas contando. As pessoas passam a ser só números, né? Os soldados passam a ser só números, inclusive ali entre eles. Apesar de, claro, ficarem chocados, tem toda aquela história de trauma pós-guerra, é um assunto. Gente, eu acho muito triste. A guerra é uma coisa que me assusta muito. Todos esses assuntos, essas histórias de guerra, é uma coisa que mexe muito comigo, eu acho muito forte. É uma ignorância, uma brutalidade tão grande que, enfim, voltemos ao conteúdo do livro. E aí, como eu estava falando, ele narra o dia a dia desses soldados, como que eram as relações ali entre eles. Eu separei um outro trecho aqui para ler para vocês, que fala, né? Que fala justamente sobre essa relação entre eles ali naquele campo de batalha. Pessoas que nem se conheciam e vão viver ali na intimidade, vão viver cruamente a realidade um do outro. Há uma extraordinária sinceridade na guerra, que despe o homem de todo o seu verniz convencional e o faz enfrentar cara a cara uma realidade tão nua e inexorável quanto ele mesmo. E o personagem principal aqui dessa história é o Burnie, e ele tem 2 colegas ali, ele chama de camaradas, né? Ele tem um momento aqui do livro que ele fala que na guerra não existe amizade, existe a camaradagem, mas que ele considera um nível de relação tão importante quanto a amizade. E aí esse grupinho deles é o Burnie, o Martlow e o Shen. São os 3 que, quando o Frederick Manning narra esse convívio, são sempre os 3 ali juntos, e lógico, tem alguns outros soldados, tem alguns generais, algumas pessoas de patentes mais elevadas que também participam da história. Aí eu falei para vocês que uma das coisas também que me chamou muito a atenção nessa história é como o Frederick Manning, ele torna bem palpável para a gente essa questão do quanto a vida passa a ser apenas um número, né? Passa a ser apenas um número dentre essas pessoas, dentre essa situação de guerra. Eu vou ler essa passagem aqui para vocês. Eles não tinham nada, nem mesmo o próprio corpo lhes pertencia, pois agora tinham se tornado meros instrumentos de guerra. Isso mostra pra gente que eles estavam reduzidos a quê? Apenas instrumentos de guerra, eles eram apenas mais um, somando entre tantos outros soldados ali. Ele toca fundo aqui na questão de o quanto a morte passa a ser algo natural para essas pessoas, para esses homens, para esses meninos, a maioria ali em idade entre 17 e 20 anos, eu imagino, numa linha de frente de guerra. Então, vivendo aqueles bombardeios todos, aquelas mortes diárias, onde você não sabe se na tarde e na manhã do dia seguinte você ainda vai estar vivo, ele fala: se temos de morrer, morreremos, e não importará a ninguém, ou pelo menos não por muito tempo. E se não morrermos agora, morreremos em outra ocasião. Então a morte passa a ser algo trivial, é uma bobeira, uma coisa que faz parte ali do dia a dia, e como se tivesse tudo certo. Eu acho muito pesado esse tipo de coisa, imaginar a sensação que essas pessoas tiveram. Apesar da narrativa ela ficar mais ali em torno desse dia a dia dos soldados, enquanto eles estão descansando ou treinando, as cenas onde descrevem as trocas de tiros, os bombardeios, os confrontos propriamente dito, são muito bem descritos, muito provavelmente por ser justamente as memórias de alguém que esteve na situação, esteve vivendo essa situação de guerra. Eu vou ler aqui 2 trechos para vocês que ele descreve esses momentos de bombardeio. Cristo, protejam-se! Exclamou Burnie.
agachando-se, mas sua advertência foi abafada por um silvo estridente e uma explosão que a ele se seguiu. Houve uma violenta erupção de lama, terra e pedras a poucas jardas atrás da trincheira. Esperaram, tensos e pálidos, cobertos de barro. Vamos cair fora daqui, sussurrou Martlow, a voz trêmula. Enquanto falava, outra bomba cortou os ares. Contiveram a respiração até a explosão, mais longe que a primeira. Bourne olhou para Martlow e viu que seu lábio inferior caído tremia incontrolavelmente. A terceira bomba assobiou por um tempo consideravelmente maior e explodiu próximo ao depósito. Permaneceram imóveis, esperando. Subitamente, o ar ganhou vida, e explosão após explosão, o povoado tornou-se um inferno. Para mim, uma pessoa que não viveu, nunca passou perto de uma situação dessas, de guerra, é até difícil imaginar tudo que essas pessoas passaram lá. Permeia o livro esse sentimento dessa tristeza, dessa angústia, essa espera deles, sabe, por esse momento pelo momento da batalha, talvez até esperando a própria morte. Tem algumas passagens aqui que eles falam que quando a pessoa morre, eles falam que a pessoa está em paz, que a pessoa está bem. Ou seja, viver aquela situação, aquela rotina da guerra, aquela incerteza, aquele medo o tempo todo, aquilo deve ser uma coisa tão horrorosa que muitos, em muitos momentos, preferem a morte. E ele narra também, conforme esses soldados, principalmente esse grupo, né, que é o Bourne, o Martlow e o Shen, eles atravessando ali os campos de batalha, às vezes eles se defrontam com corpos de soldados mortos. A descrição também que ele faz é algo muito forte, muito tocante. Então eu vou ler uma passagem aqui para vocês, onde ele descreve justamente quando um desses personagens está atravessando ali um campo de batalha e ele se depara com um soldado, o corpo de um soldado morto. Na encosta, um pouco além do abrigo, um homem jazia morto. Seu capacete voara a várias jardas e o topo de seu crânio havia sido arrancado, de tal modo que se podia, em um relance, ver o que restara de seu cérebro espalhado. Gente, a narrativa já é chocante. Imagina você viver isso de fato. Não dá nem para tentar imaginar, e nem quero, nem eu e nem que vocês façam isso. Aqui um pequeno spoiler para quem não gosta de spoiler, para quem pretende ler esse livro. Eu sugiro que pule aí um minutinho, que eu acho que é o suficiente para eu ler essa passagem. Mas eu vou ocultar o nome aqui do personagem. Então, tal personagem, que estava a alguns passos diante de Bourne, oscilou, os joelhos dobraram-se sob o peso do corpo, e ele desabou, o rosto contra a terra, os pés agitando-se, o corpo tomado por uma breve convulsão. Bourne atirou-se ao seu lado, e passando os braços em torno dele, ergueu-o de encontro ao seu corpo, chamando-o desesperado. Garoto, tudo bem, garoto? Gritou ansiosamente. Ele estava bem. Quando Bourne ergueu o corpo flácido, o capacete do rapaz caiu, mostrando a nuca destroçada por uma bala, e um pouco de sangue escorreu pela manga e pelo joelho da calça de Bourne. Ele estava bem, e Bourne deixou-o sobre a terra novamente, levantando-se quase indiferente, incapaz de perceber o que tinha acontecido. Forte, né? Bom, como eu disse, gostei muito do livro. É uma narrativa que, para mim, trouxe de uma maneira bem real tudo o que essas pessoas viveram nessa guerra. Então, como eu disse no começo do vídeo, você imagina, aproximadamente ali 18 milhões de mortos durante a guerra. Imagina o horror que essas pessoas não passaram, imagina tudo de horrível que essas pessoas não viram. Como eu disse, essas narrativas de guerra são narrativas que mexem muito comigo, são narrativas que eu acho muito pesadas. Apesar do tema pesado, o livro é belíssimo, traz muito essa questão do quanto nós somos insignificantes
perante a morte, ainda mais uma morte tão iminente quanto essa dessas pessoas que vivenciaram essa situação de guerra, né? Então, acho que é isso. Fica aqui então a minha dica de leitura para vocês. Foi muito bom. E eu encerro aqui o vídeo deixando uma dica de filme, que é Nada de Novo no Front. Valeu a pena assisti-lo novamente por conta dessa leitura. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.